Boa noite, meu nome é Felipe Veloso Marinho. Eu estou gravando aqui a apresentação do trabalho prático 2 da disciplina de robótica móvel. O tema desse trabalho é planejamento e navegação, e o objetivo dele é justamente fazer o aluno, nós, se familiarizarmos com os conceitos dados em sala de aula. É, Especificamente aqui, no caso, o, com algoritmos de roadmap de campos diferenciais. Nós utilizamos principalmente as estratégias de navegação dos robôs holonômicos para os algoritmos de roadmap e robô diferencial para os algoritmos de campos potenciais. Como aluno de graduação, a gente acabou fazendo esses dois e agora eu vou apresentar o algoritmo de roadmap. No algoritmo de roadmap eu já rodei aqui previamente para facilitar, mas basicamente a gente importa as bibliotecas que vão ser utilizadas, a gente pega as funções do Remote API, que é a nova API do Coppelia. A gente utiliza algumas funções auxiliares aqui, não vale a pena comentar. A gente carrega a imagem do mapa assim como é feito na aula, exatamente da mesma maneira. O mapa utilizado também é o mesmo caso. A gente cria a grid com as células binarizadas, ou seja, o que quer dizer isso? A gente cria uma grid e depois a gente define o que pode ser uma célula acessível e o que não é. Depois disso, a gente cria o grid com aqui o grafo, desculpa, com o grid que foi feito anteriormente. Então, a partir disso, nós geramos o grid e temos os pontos conectados que podem que possibilita a gente fazer uma determinação do melhor caminho. A gente utiliza, nesse caso aqui, uma biblioteca, né? Se eu não me engano, a biblioteca se chama Network, e ela tem essa função chamada Shortest Path, mas ela basicamente utiliza por trás dela algoritmos de planejamento de caminho, como a estrela ou o de Jasca, que também foi dado em sala de aula. Feito isso, eu travei aqui um ponto, mas eu estava gerando valores aleatórios dentro do que é válido, mas eu travei um ponto mais desafiador para a gente poder ver em cena. Aqui eu faço uma conversão para os referenciais da cena e exibo aqui também para ver o diferencial entre os dois gráficos. Aqui não foi muito, mas pelo mapa do Coppelia apresentar a diferença do que a gente define aqui, a gente tem que fazer essa conversão. Por fim, a movimentação do robô, eu vou executar o código e, e ele vai começar a seguir. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai seguir justamente esse caminho que foi definido aqui pelos nossos gráficos que a gente plotou. A gente utiliza também o robô que foi disponível em sala de aula, então por isso que ele cria esse planejamento, esse caminho amarelo, que é bem interessante para visualização. Aqui no ponto inicial você vê que ele fez uma curva, justamente porque ele não estava no ponto onde começou. Eu defino um ponto bem próximo, mas eu quis demonstrar que ele vai em linha reta para o ponto inicial. Chegou no objetivo, a simulação foi finalizada. É isso, agora a explicação vai ser para campos potenciais. A gente tem agora a nossa parte de campos potenciais, onde a gente utiliza um robô diferencial para isso. Para a demonstração, eu vou utilizar o cenário mais simples, que foi esse aqui que a gente fez, somente com dois obstáculos. E esse é o nosso código. Para começar, a gente faz os imports, tanto das funções do Python quanto da Remote API. Depois, a gente define algumas funções auxiliares que são utilizadas abaixo no programa. Depois, a gente tem a nossa função de ler os dados do sensor, que é basicamente a mesma função que foi utilizada no TP1. E aqui, a gente criou uma função para realizar uma transformação de maneira um pouco genérica. Ou seja, a gente passa essa posição e essa orientação desse ponto A, dito aqui, e com isso a gente consegue criar uma matriz homogênea onde faz a transformação do referencial global do mundo para esse ponto. Aqui a gente tem a nossa força de atração, que é também a mesma função que foi disponível nos códigos de aula, e a função de repulsão, que ela sim teve uma mudança. Nela, a gente percorre os obstáculos, que é passado depois,
e verifica se a distância for menor que o raio de influência, ele calcula a força repulsiva, retornando aqui. A força total é uma função que a gente utilizou para facilitar um pouco na organização do código, e ele também ele passa por a diferença dela, que ela vai passar o laser data pelo parâmetro, a gente vai percorrer todo ele, fazer a conversão por referencial do laser, e com isso a gente pode calcular aqui, pegar tanto a força repulsiva e atrativa, somar elas e a gente tem a força total. Por fim, a gente tem a leitura do sensor, essa é a função onde que tem a navegação também toda. Então a gente define aqui os handles que a gente vai utilizar, a gente define a distância entre as rodas, o raio entre a roda, algumas variáveis que vão ser utilizadas abaixo. A gente coloca aqui as nossas, enfim, os outros handles que são necessários. Aqui é a leitura do nosso sensor. Nós realizamos a transformação do referencial do laser que foi pegado aqui para a relação do mundo. E aqui no que a gente coloca as posições do Laser Robot Position, onde é a posição que está o nosso robô no mundo. Aqui a gente define um goal. Eu coloquei esse goal aqui arbitrariamente para testar. No mapa ele vai ser aproximadamente aqui. A gente define algumas variáveis que vão ser utilizadas, passa por essa força total, e com isso a gente pega a primeira posição e a segunda posição desse array para fazer os cálculos para calcular a velocidade, utilizando a fórmula de Euclides para calcular a velocidade linear e a velocidade angular. Esse método, ele basicamente ele pega a força de repulsão e ele dá para a gente as velocidades lineares e angulares. Com isso a gente pode setar as velocidades nas rodas do nosso robô, que é o que é feito aqui embaixo. Eu fiz esse if else justamente somente para verificar se o robô está de costas para o objetivo. Se ele estiver de costas, ele gira, ficando mais fácil assim. Por fim, se o robô tiver a certa distância que foi definida aqui arbitrariamente, ele sai do loop e dá um print de chegou ao objetivo. Vamos rodar? Opa, ok. Então tá aqui o objetivo, o goal vai ser mais ou menos nessa região aqui e ele vai até ela. Esse mapa aqui é um exemplo bem simples, somente para mostrar a utilização do código. Mas também temos esse exemplo aqui, onde agora é mais ou menos aqui. Então eu vou rodar aqui. Esse é um mapa um pouco mais complexo que foi pedido, o segundo caso, o segundo cenário. Opa, um segundinho. Vamos dar um restart aqui. Não. Agora sim. Com isso ele vai desviando de todos os obstáculos que ele vai captando pelo sensor e ele chega ao nosso goal, ao nosso objetivo final. Ele vai ter ali a sua dificuldade, né? E... Chega, meu filho. Chegou. É isso.